A casa dos meus avós sempre foi um refúgio tranquilo, uma construção velha e simples em uma área rural distante da cidade. Quando meus pais precisavam viajar, era para lá que eu ia, especialmente durante as férias de verão. Eu tinha 12 anos quando comecei a perceber que algo estranho acontecia ali. Era como se a casa escondesse um segredo sombrio que se revelava apenas para os mais desavisados, ou para aqueles que ousassem acordar às 3 da madrugada. Tudo começou em uma noite abafada de verão. O relógio da sala ecoava na casa, com seu tic-tac constante, criando uma sensação de tensão à medida que a noite avançava. Meus avós já estavam dormindo e eu me revirava na cama, incapaz de fechar os olhos. Era como se algo invisível estivesse me puxando, forçando-me a ficar acordado. Eu olhei para o relógio ao lado da cama. 2h59 da manhã. O silêncio era tão profundo que meus próprios pensamentos pareciam altos demais. Quando o ponteiro do relógio atingiu o número 3, senti uma mudança no ar. O tic-tac do relógio parou de repente, como se o tempo tivesse sido interrompido. A temperatura na casa despencou e uma brisa gélida percorreu o quarto, embora as janelas estivessem fechadas. Meu corpo ficou rígido de medo e algo me forçou a olhar para a porta. Ela estava entreaberta, o que era estranho, já que eu sempre a fechava antes de dormir. Hesitante, levantei-me da cama, puxado por uma curiosidade doentia. Conforme me aproximava da porta, uma voz baixa e sussurrante encheu o ar. Não conseguia entender as palavras, mas sentia a maldade nelas. Atravessei o corredor escuro em direção à sala, onde o relógio de parede ainda estava congelado em 3 horas da madrugada. Ao lado da lareira percebi uma sombra. Não era uma sombra qualquer, ela tinha uma forma humana, mas algo estava errado, distorcido. Seus membros pareciam alongados demais e a cabeça era um borrão de escuridão. Meu coração batia tão forte que pensei que ia explodir. Queria correr, mas meus pés estavam colados ao chão. A sombra se moveu lentamente em minha direção, sem emitir som algum. Quando chegou a poucos metros de mim, pude ouvir uma respiração pesada, como se algo estivesse lutando para permanecer neste mundo. "Você acordou", sussurrou a sombra. A voz era fria e raspada, como se tivesse vindo de um poço profundo e antigo. O medo me consumiu, mas de alguma forma consegui responder. Quem é você?" A sombra não respondeu imediatamente. Em vez disso, se aproximou mais e a escuridão ao seu redor se tornou tão densa que parecia estar sugando a luz da sala. Quando a figura estava a apenas um passo de distância, eu pude ver seus olhos, 2 pontos brilhantes, como brasas incandescentes que perfuravam a minha alma. "Nós acordamos", sibilou a criatura, enquanto sua mão esquelética se erguia, estendendo-se para mim. Desesperado, tropecei para trás, batendo na parede. O relógio, como que respondendo ao pânico, começou a funcionar novamente. Num piscar de olhos, a sombra desapareceu. Tudo voltou ao normal. A sala estava fria e vazia, como se nada tivesse acontecido. Corri de volta para o meu quarto e me enfiei debaixo das cobertas tremendo, sem ousar fechar os olhos novamente. Fiquei ali até que o sol surgisse no horizonte, mas sabia que algo havia mudado naquela noite. Algo sombrio havia sido despertado. Nos dias seguintes, a rotina na casa dos meus avós parecia normal, mas todas as noites, quando o relógio se aproximava das 3 da manhã, eu me sentia observado. Não importava onde estivesse, a sensação de uma presença próxima era inescapável. Decidi não contar nada a meus avós. O que eles poderiam fazer? Eles nunca acreditariam em uma história como essa. Eu mal acreditava. Foi na 4ª noite que as coisas pioraram. Estava novamente tentando dormir quando ouvi um som estranho vindo do sótão. Um arranhar lento, como unhas raspando na madeira. Fechei os olhos com força, rezando para que fosse apenas a minha imaginação. Mas o som persistia, crescendo em intensidade, até que se transformou em batidas surdas. Olhei para o relógio. 2h59. A batida no sótão ficou mais alta. Fechei os olhos, esperando que, quando desse 3 horas, tudo acabaria como antes. Mas desta vez,
não foi assim. O relógio parou novamente às 3, mas a presença sombria não estava mais satisfeita em me assustar à distância. Algo desceu do sótão. Ouvi o ranger das tábuas acima de mim e o som pesado de passos descalços descendo as escadas. Segurei a respiração, paralisado pelo terror. As batidas pararam, mas os passos continuaram agora no corredor, perto da porta do meu quarto. Não podia mais fingir que era apenas minha imaginação. 3h da manhã havia se tornado o horário da manifestação de algo terrível naquela casa. Algo que por algum motivo estava ligado a mim. E desta vez, ele estava dentro do quarto. Senti a presença, ainda sem me mover. O ar ao meu redor estava gelado. Abri os olhos e lá estava ela. A mesma sombra da outra noite, mas desta vez mais sólida, mais real. E ela sorria. Um sorriso largo, impossível, que se estendia de orelha a orelha, revelando dentes afiados. Você não deveria ter acordado, disse ela, sua voz reverberando na minha cabeça como um grito abafado. O chão sob meus pés pareceu ceder e fui lançado em uma escuridão sem fim. Quando acordei, estava no meu quarto, mas algo estava diferente. O relógio ao lado da cama mostrava 3h02. O som de tic-tac havia desaparecido para sempre. Eu sabia então que nunca mais seria o mesmo. Algo havia entrado em mim, algo que não poderia ser explicado ou combatido. Desde aquela noite, todas as madrugadas, às 3h, sinto a presença ao meu lado. Ela não fala, não se move, mas está lá, assistindo, esperando por algo. E sei que um dia ela vai fazer mais do que apenas observar. Quando contei a história para meus avós, eles trocaram olhares nervosos, mas não disseram nada. Só mais tarde, descobri que meu avô tinha um segredo sombrio. Ele, também, havia enfrentado a maldição das 3h quando era criança. E assim como eu, ele sabia que uma vez que você acorda àquela hora, você nunca mais está sozinho. Agora eu espero. Cada madrugada com o relógio parado às 3h, sentindo que o tempo não é mais meu. Porque quando o relógio marca a 3h, algo sempre acorda junto com você. Mas me diga nos comentários, o que achou dessa história? E se você já passou por algo parecido?